Saudações homeopáticas a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo, sou farmacêutico pela Unip, filósofo pela PUC, né? Tenho algumas especializações aí na área de fitoterapia e né, parei por algum tempo, pesquisador aí, principalmente na área de homeopatia, né? Já fiz algumas pesquisas científicas aí na área de homeopatia. Já publiquei alguns livros e sou professor de homeopatia, né? Já há algum tempo eu ando me dedicando aí às aulas de homeopatia de tempo integral, né? Essa aula aqui de hoje é em resposta a alguns alunos, né, do meu curso de homeopatia clássica integrativa, aberto a todos, caso queira conhecer. O link está na descrição também. O meu contato também está na descrição do vídeo, né? Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, a hora que quiser, que eu respondo, né? Geralmente eu demoro um pouquinho a responder, mas eu sempre respondo a todos pessoalmente. Esse vídeo aqui é sobre as classes de medicamentos homeopáticos que existem, principalmente para quem está começando a estudar a homeopatia, né? Nós temos um arsenal de homeopatia, um arsenal de medicamentos homeopáticos aí que supera os... Não tem uns dados precisos na minha cabeça, mas pelo que eu já vi, né, em algum software, tipo Arqueiro e aí por diante, que supera aí os 3.000 medicamentos homeopáticos. 3.000 medicamentos homeopáticos, tá? Agora, medicamentos homeopatizados existem muito mais. E a pessoa acaba se perdendo, os alunos acabam se perdendo por onde começar a estudar. Bom, a minha resposta sempre é a mesma. Sempre inicie o seu estudo com os medicamentos policrestos. Os medicamentos policrestos é a primeira classe de medicamentos homeopáticos que eu vou falar aqui. Essa lista ela é feita pelo próprio pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, né? Um médico alemão que sistematizou o método de homeopatia de estudo, né? Com as leis baseadas, né, na homeopatia, as leis que se baseiam, as pilastras para sustentar a teoria homeopática, né? Tudo sistematizado aí por Samuel Hahnemann, um alemão. Primeira classe de medicamento aí, os policrestos. Os policrestos são 24 medicamentos homeopáticos. Existem esta lista e pronto, de 24 medicamentos homeopáticos. O que significa policrestos? São medicamentos grego, né? Grego ou latim, até esqueci, mas independentemente da origem da palavra, né? São medicamentos utilizados em várias situações, né? Medicamentos indicados para curar várias patologias. Um grande número das pessoas que te procuram no consultório homeopático, na clínica homeopática, eles vão precisar aí desses policrestos. Você vai tratar as pessoas aí, na sua grande maioria, utilizando apenas os policrestos. Eu já trabalhei por alguns anos em um consultório, né? Na verdade, era um ambulatório médico homeopático. E nesse ambulatório médico homeopático, tinha eu, como homeopata, né? Como farmacêutico homeopata, e mais alguns outros médicos homeopatas que prescreviam. E na grande maioria, uns 70%, 80% dos pacientes tomavam ali na prescrição apenas os medicamentos policrestos, ou seja, pode confiar em estudar e se dedicar bastante a esses 24 medicamentos homeopáticos. Que medicamentos são esses? Eu forneci, né, de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu forneci um e-book gratuito para você conhecer, tá? A lista aí dos medicamentos no e-book, né? Os policrestos. Se você não conhece, eu disponibilizei, né, no grupo de mentoria dos meus alunos e nos outros grupos de homeopatia também que eu conheço. Caso você não tenha esse material em mãos, me chame no WhatsApp que eu posso te passar ele pelo WhatsApp, tá bom? O meu número está na descrição do vídeo. Tem esses medicamentos policrestos. Então, se você está iniciando o estudo na homeopatia, você tem que começar pelos medicamentos policrestos, ok?
Sugiro que fique estudando os medicamentos policrestos por um bom tempo, porque é o medicamento homeopático que vai te levar do zero aos atendimentos na clínica homeopática, no consultório homeopático. Tá? Não tem muita coisa para falar sobre os medicamentos policrestos. Medicamentos policrestos são 24 medicamentos em que você vai usar, em que são os medicamentos mais usados na clínica homeopática. Pronto. Não tem mais nada. Não tem teoria em cima deles, não tem... Não, foi Samuel Hahnemann que fez uma lista de 24 medicamentos, das quais esses 24 medicamentos são os medicamentos mais usados na clínica homeopática. Ok? Agora, nós temos também uma lista. Essa lista eu não sei quem fez. Eu vejo que existe uma certa mudança de lista para outra, né? Mas uma lista aí que eu mais acho assertiva é uma lista de 36 medicamentos, que são os simipolicrestos. Os simipolicrestos, essa lista surgiu muito depois de Samuel Hahnemann. Não foi Samuel Hahnemann que fez. Samuel Hahnemann fez apenas essa lista dos policrestos, né? Os 24. Essas de 36 medicamentos semipolicrestos surgiram depois. Eu vejo 36, eu vejo 32, eu vejo 40, 47 medicamentos homeopáticos na lista dos policrestos. Então, nós não temos aí uma lista confiável, né? Uma lista oficial dos medicamentos simipolicrestos, né? No entanto, coloquei aí no e-book também. O que eu mais acho confiável é essa lista aí dos 36 medicamentos simipolicrestos. Ou seja, depois que os alunos estudarem bastante, tiver aqui na mente, né, a personalidade homeopática dos 24 medicamentos policrestos, aí sim ele pode começar a estudar outros medicamentos. Embora, se você é meu aluno, você ganha gratuitamente, eu vendo também, né? Mas você ganha gratuitamente esse e-book aqui, tá? Que são um estudo sistematizado dos 100 principais medicamentos homeopáticos. Aqui tá os policrestos, os simipolicrestos, alguns nosódios e aí por diante, né? Várias. Os remédios constitucionais nós vamos falar agora também, né? São 100 principais homeopatias que eleva o seu atendimento ao sucesso como homeopata. Todos os meus alunos, a base dos estudos dos meus alunos está aqui. Um livrinho fininho, em formato de e-book, que as pessoas geralmente elas imprimem, né? Mas que eleva o estudante de homeopatia a nível 0 ao nível de expertise em matéria médica homeopática. A principal função ali para alcançar a saúde do paciente é prescrever o medicamento correto, né? Essa é a principal função, prescrever o medicamento correto. Como que você vai alcançar isso? Estudando matéria médica homeopática, né? Estudando esse livrinho aqui. Você vai estudar em várias outras matérias médica homeopáticas, você vai ver o quão difícil é. Você estudando nesse método aqui, nesse método de estudo, é muito simples, é muito fácil entender, né? Porque eu vou trazendo na sua mente para você visualizar a personalidade. Quando o aluno ele termina de estudar uma matéria médica, ele basicamente ele fecha o olho e ele vê aquela personalidade daquele medicamento ali na frente dele, com as suas ações, reações, ações passivas e aí por diante, tá? Tudo sobre aquele medicamento. Aonde aquele medicamento age, quais as necessidades, as ânsias e os desejos daquela pessoa que precisa daquele medicamento. Então fica muito fácil encontrar os medicamentos, as personalidades homeopáticas no dia a dia do consultório, através desse método, né? Outra classe de medicamento homeopático que nós temos, né? É os medicamentos constitucionais. Medicamentos constitucionais, baseado aí na morfologia, fisiologia e fisiopatologia. Essa não é uma teoria de Samuel Hahnemann. É uma teoria que surgiu após Samuel Hahnemann, né? Aí com a teoria aí de um doutor, um médico homeopata francês não, primeiro foi um suíço, né? Antoine Nembel. O Nembel, ele fez várias
teorias, né? Ele estudou muito na homeopatia, fez várias teorias homeopáticas muito bem aceitas. Uma delas é essa, né? As 3 constituições homeopáticas na homeopatia. Depois, um francês chamado Léon Vanier, da França, né? Isso no século XX, tá, pessoal? Ele veio aí difundir a homeopatia e trabalhou um pouco mais em cima dessa teoria. Essa teoria aí, a gente prescreve esses 3 medicamentos homeopáticos de acordo com a constituição fisiológica, né? E aí temos a constituição carbônica, que as pessoas mais rechonchundinhas, né? A constituição fluórica e a constituição fosfórica. Cada um com a sua constituição fisiopatológica, sua constituição fisiológica. Você bate o olho na pessoa e você vê qual que é o medicamento, qual os 3 medicamentos aí que precisa. Esses 3 medicamentos aí são as 3 calcárias, tá? A calcária carbônica, para a constituição carbônica, calcária fluórica e a calcária fosfórica. Cada um para a sua constituição, tá? Léon Vanier aí é um médico homeopata francês, que começou aí com as primeiras indústrias farmacêuticas no mundo, uma das primeiras, né? Inclusive aqui ele fundou, o Léon Vanier fundou, mais tarde viria a ser, né? Foi comprada aí pela indústria Bayron, uma indústria francesa, talvez a mais famosa que existe no mundo, indústria farmacêutica mais famosa que existe no mundo, né? Então, começou aí com o Léon Vanier, isso lá nos séculos atrás, né? Isso é muito interessante saber o percurso aí da história da homeopatia, né? Então, a próxima vez aí que você vê um medicamento homeopático aí dos vários que temos nas drogarias disponibilizado aí, que as pessoas vendem e às vezes nem sabem, né, que é um medicamento homeopático, tá lá. Nas drogarias, você vai lembrar aí da história aí, né, que surgiu aí com Léon Vanier. A indústria, ele montou uma indústria e mais tarde essa indústria farmacêutica foi comprada pela o que viria a ser agora a Bayron, né, indústria francesa. Então, voltando aqui, saindo dessa curiosidade, né, voltando aqui, a terceira, eu até coloquei alguns pontos aqui para não me perder. A terceira classe dos medicamentos homeopáticos, nós temos aí os medicamentos miasmáticos. Bom, pessoal, com Samuel Hahnemann, ele fez três miasmas diferentes, né? A psora, psicose e luetismo, tá? Para trabalhar o campo adoecedor. Então, o homeopata que está começando a estudar agora, ele vai focar nos miasmas, né? No meu curso de homeopatia, nós temos um módulo só para estudar miasmas, tá bom? É um módulo significativo. Samuel Hahnemann fez os 3, né? Os 3 miasmas, no psora, psicose e luetismo. Quando eu ensino você a identificar cada miasma para poder você prescrever. No psora aí, você pode prescrever sulfur ou psorino, né? Que é um nosódio. Nós vamos ver ainda falando sobre os nosódios, mas o nosódio é um medicamento homeopático. Psicose, né? Você pode prescrever tuia. E luetismo. No luetismo, você pode prescrever o luesino ou o medicamento mercúrio solubilis. Essa é um dos medicamentos representantes aí de cada dinâmica miasmática, de cada período miasmático que a pessoa tem. Posteriori, até mesmo aí com Nembel, né, com um médico suíço, Antoni Nembel, ele veio trabalhar um pouco mais em cima de outros miasmas, né, o tuberculínico, o cancerinismo, e aí veio outros homeopatas trabalhar em cima de outros sistemas desse período, né? Um exemplo aí, o nosso contemporâneo, Sankara, Rajan Sankara, eu falo Sankaran, né? Mas o correto é falar Sankara. Ele trabalha aí, se eu não me engano, com 12 ou 14 miasmas diferentes. Não é onde eu trabalho, né? Eu sempre gosto de falar
faça um arroz com feijão bem feito, né? A homeopatia, o simples funciona muito mais do que o florido, tá? Trabalhe na base, faz o arroz com feijão bem feito. Eu sempre faço isso, falo isso para os meus alunos. Estuda policrestos, estuda o cime policrestos, e fica em cima do estudo de miasmas, né? Faça o arroz com feijão bem feito, tá? Bom, eu vejo homeopatas aí, experimentados de 20 anos de profissão, médicos homeopatas bem idosos, o que eles prescrevem? Eles prescrevem geralmente um medicamento, que é o simílimo ali da pessoa, que geralmente está entre esses 24 policrestos, geralmente, tá? Geralmente está entre esses 24 policrestos, e algum dos 3 medicamentos aí do miasma, né? A psora, cicose, o luetismo. Coisa simples. Um medicamento miasmático, um dos 3 miasmas e um medicamento aí policrestos, né? Dos policrestos, que é o simílimo. Muitas vezes o simílimo da pessoa não está nos 24 policrestos, mas na maior parte das vezes está nos policrestos, sim, tá? Então você deve investir no estudo dos policrestos. Estou repetindo isso e vou repetir várias vezes. Na homeopatia, o que funciona bem é o arroz com feijão. É o simples, é o básico, tá? É o básico. Eu falo que funciona por quê? Porque você prescreve esses medicamentos, né? Os policrestos aí e um medicamento miasmático. Daqui 30 dias, no retorno do paciente, ou como você queira aí fazer marca os retornos, né? Não sei como que é a sua dinâmica, cada homeopata tem uma dinâmica diferente. Você vai ver que o seu paciente ou cliente, como quer que chame, vai vir para você bem melhor, né? Com uma expectativa bem melhor, muito mais animado para o tratamento homeopático, né? Agora, se você começa a passar aqueles outros medicamentos muito complexos, que não tem muitos estudos, que é novidade, geralmente não dá certo, não. É um tiro no escuro. Você pode acertar ou pode não acertar. Mais possibilidade de não acertar, né? Se você passa um medicamento miasmático e o simílimo, essa é a verdadeira homeopatia clássica de Samuel Hahnemann. É o jeito clássico de um homeopata tratar um paciente. Então, essa terceira classe de medicamento aí são os medicamentos miasmáticos. Vamos lá? Então, nós temos a classe dos policrestos e dos símiles policrestos, né? Nós temos a classe aí dos medicamentos constitucionais, que são as 3 calcárias, carbônica, fluórica e fosfórica, né? Nós temos aí a terceira classe de medicamentos homeopáticos, que são os medicamentos miasmáticos, né? Que eu vou colocar apenas os 3 principais: a psora, cicose e luetismo. Nós sabemos aí que tem o cancerinismo, tuberculínico e aí por diante, né? Agora, em contrapartida aí desses medicamentos policrestos muito utilizados, nós temos os medicamentos da classe dos pequenos medicamentos homeopáticos. Pequenos medicamentos homeopáticos, né? Por que pequenos? Tem a sua significância ímpar aí na clínica homeopática. Mas são pequenos medicamentos homeopáticos por 2 coisas. São muito pouco utilizados esses pequenos medicamentos homeopáticos, né? Ou são muito pouco utilizados, quase não se utiliza, né? E tem outra situação também, porque chamam eles de pequenos medicamentos homeopáticos. Na experimentação homeopática, quando vai experimentar, né? Isso aí já a gente tem que entrar um pouco mais a fundo para me explicar isso para você, mas é uma das primeiras aulas que eu ministro no meu curso de homeopatia. Quando a gente vai dar na experimentação, que é uma das leis da homeopatia, para um paciente, o medicamento sulfur teve várias experimentações. Vou dar um exemplo aqui do sulfur. Na primeira experimentação, teve mais de 500 tipos de sinais e sintomas diferentes. Ou seja, mais de 500 tipos de patologias, de sinais e sintomas, e que esse medicamento sulfur cobre. Na segunda experimentação, se eu não me engane,
Desculpe, eu não lembro muito bem dos números, mas é tipo 5.000 sinais e sintomas. É tipo isso, é um número assim bem gigantesco. Inclusive a matéria médica homeopática do sulfur é um calhamaço. É enorme a matéria médica homeopática do sulfur, né? Porque é um dos grandes medicamentos, é um dos medicamentos policrestos, é um dos grandes medicamentos. Já esses pequenos medicamentos homeopáticos não tiveram experimentações, né? Ou quando tiveram experimentações, é, os experimentadores avaliou que os sinais, os sintomas provocados na experimentação eram pouquíssimos, na classe de dezenas ou na classe talvez de centenas, mas poucas centenas. Nada muito significativo e nada que os medicamentos policrestos e semipolicrestos não pudessem cobrir esses sinais, esses sintomas. Então, os medicamentos da classe aí dos pequenos medicamentos homeopáticos, eles são chamados de pequenos medicamentos por essas duas situações. Porque na experimentação homeopática teve poucos sinais e sintomas, uma matéria médica homeopática pobre, né? E chamado de pequeno também porque usa-se muito pouco, porque a maior parte desses sinais e sintomas descritos nessas matérias médicas homeopáticas cobre pelos policrestos e pelos semipolicrestos. Geralmente usa-se os medicamentos, os pequenos medicamentos, através dos drenadores, que é a próxima classe de medicamentos que eu vou falar, tá? Mas, a título de exemplo, nós podemos colocar aí Adonis, né? Adonis vernalis. Adonis vernalis é um medicamento homeopático da qual teve uma experimentação homeopática pobre. Experimentou uma vez, experimentou outras vezes e viu que nós temos poucos sinais e sintomas descritos pelos pacientes que fazem essa experimentação, né? E até mesmo que essas experimentações homeopáticas, tipo exemplo, né? Adonis vernalis, podem ser cobertos aí pelos policrestos e semipolicrestos. No entanto, tem uma certa peculiaridade, né? Adonis vernalis aí, o órgão de tropismo é o coração, né? Drimes é outro medicamento homeopático, pequeníssima, matéria médica homeopática pequeníssima, experimentações muito pobres, mas, no entanto, tem uma peculiaridade que ela é específica para hemorragias uterinas. Ela é muito específica, né? Para hemorragias uterinas. Então, ela basicamente serve só para isso, para hemorragias uterinas. Tem outros sinais, outros sintomas? Tem, mas podem ser cobertos aí por outros medicamentos, pelos policrestos e semipolicrestos. Vou dar exemplo de um policresto, em que cobre aí cobre o sintoma de hemorragia, mas hemorragia geral, né? Um exemplo é ferro metálico, é o policrestos, que cobre aí o sintoma de hemorragia. Outro medicamento homeopático policresto que cobre os sintomas de hemorragia, mas hemorragia geral, né? É China, né? China officinalis, quina, né? Que é a quinino, aquela árvore lenhosa aqui da América do Sul. Quinino, China officinalis. Na homeopatia está como China officinalis, né? Cobre os sintomas de hemorragia, mas, no entanto, o Drimes, ele é específico, muito específico para hemorragias uterinas. Inclusive, é uma homeopatia até complicada para você prescrever, porque vai ser difícil uma farmácia em que vai disponibilizar esse medicamento homeopático, porque quase não usa. A farmácia compra esse medicamento, passa alguns anos, vence e ninguém nunca prescreveu ele. Então, é um dos medicamentos homeopáticos aí até difícil de encontrar, né? Então, esses pequenos medicamentos homeopáticos são pouco prescritos por causa disso. Hoje em dia, melhorou muito pela questão da internet, a compra dos medicamentos pela internet. Você pode encontrar quase todo tipo de medicamento. Outro medicamento
dos pequenos medicamentos, mas de uma importância ímpar, né? É Echinacea angustifolia. Echinacea angustifolia é um medicamento homeopático aí com uma matéria médica homeopática muito pequena, muito pobre. Um medicamento homeopático, uma matéria médica que cobre, né, os sinais, os sintomas coberto pela Echinacea angustifolia possivelmente pode se cobrir aí com os policrestos e o semipolicrestos tranquilo, né? No entanto, existem um único fator em que ele responde muito bem, né? Que é o ácido úrico. Quando a pessoa está com ácido úrico, com aquele pé, aquele dedão avermelhado, né? Perdendo a função já, né? Por causa da dor, rubor, inchado, né? Inflamado com dor, rubor, vermelhidão, né? E já perdendo a sua função celular, a sua função ali do órgão de tamanha inflamação. Ele é um medicamento maravilhoso, mas ele é prescrito para isso, né? Que pode ser coberto aí por outros medicamentos homeopáticos aí que trata muito bem esses inchados aí, né? É um exemplo, a título de exemplo aí, nos policrestos, nós temos aí beladona. Beladona cobre essas inflamações, muito bom, né? Acônito na pelos também cobre essas inflamações maravilhosamente bem. Mas essas inflamações aí, principalmente aí em pés e mão, né, em extremidades por causa de ácido úrico, Echinacea angustifolia é um medicamento maravilhoso para isso. No entanto, está na classe dos pequenos medicamentos homeopáticos, tá? Outra classe dos medicamentos são os drenadores miasmáticos. Os drenadores miasmáticos nós temos aí da área dos policrestos, da classe dos policrestos, dos semipolicrestos e da classe dos pequenos medicamentos homeopáticos. Assim, como eu falei para você, né? Um dos pequenos medicamentos homeopáticos, que não é tão pequeno assim, é o Ramamelis virginiana. Ramamelis virginiana é um drenador miasmático. Quando a gente fala de drenador miasmático, ele é um drenador daquela parte do organismo. Não sei de onde que surgiu essa teoria, mas essa teoria existe na homeopatia. Ramamelis virginiana, todas as vezes que as pessoas têm problemas nas veias, né, de circulação, elas prescrevem aí Ramamelis virginiana. Um dos medicamentos aí dos policrestos muito utilizados, e ele é um drenador miasmático, drenador do fígado, drenador do sistema hepático, né? É o Lycopodium clavatum, que está na classe dos drenadores e também é um medicamento policrestus. Juniperus virginiatus é um drenador miasmático dos rins, né? Eucaliptus globulus é um drenador miasmático do sistema respiratório, muito bom, inclusive, tá? Então, essa é outra classe de medicamentos homeopáticos, né? Dos drenadores miasmáticos. Bom, existem algumas outras classes dos medicamentos, no entanto, eu vou finalizar aqui com essa classe dos medicamentos homeopáticos chamado de nosódio. Nosódio. Nós temos nosódios são nosódios feitos de várias partes orgânicas, de tecidos, de células, de patologias, de excreções, de vírus, de bactérias, de fungos. Então, nós temos vários tipos de nosódios. Alguns nosódios são medicamentos homeopáticos. Alguns medicamentos nosódios são medicamentos homeopáticos, né? E outros são preparações homeopáticas, que não é homeopatia. A título de exemplo, nós temos o carcinosino. Carcinosino é um medicamento homeopático, que tem
na matéria médica homeopática, né? Que ele é feito das células cancerígenas, chama-se carcinosino, né? E ele é um medicamento da classe dos miasmáticos, do miasma cancerinismo, né? Isso às vezes fica muito complexo aí para você, se você está estudando homeopatia agora. Se você está estudando homeopatia, é muita informação num vídeo só. Mas eu sou assim mesmo, eu geralmente, às vezes eu falo até rápido demais, mas eu vou direto ao ponto e passo muita informação em pouco tempo. Nosódio carcinosino é um medicamento homeopático, né? Feito das células cancerígenas. É um medicamento homeopático, por quê? Porque teve experimentação homeopática. Uma equipe de médico, farmacêutico e equipe geral foi lá e fez uma experimentação seguindo os protocolos hahnemanniano descrito no Organon, a arte de curar. Então, carcinosino é um nosódio, é um medicamento homeopático. A título de exemplo, nós temos um medicamento, nós temos o cérebro total, né? Homeopatia feita da massa encefálica, né? Que não é um medicamento homeopático. Ele é um produto homeopatizado, mas não é medicamento homeopático. Qual que é a diferença? A diferença é que carcinosino, ele tem a experimentação homeopática. Ele tem a matéria médica muito bem descrita. Cérebro total, ao contrário, não temos aí a experimentação homeopática e nós não temos aí a matéria médica homeopática de cérebro total. Então, ele não pode ser considerado um medicamento homeopático, tá? Ele não pode ser considerado homeopatia. Ele pode ser considerado um medicamento homeopatizado, tá? Ele é um medicamento dinamizado, mas não é homeopatia. Homeopatia tem que ter matéria médica homeopática. Para ser um medicamento homeopático, uma homeopatia, tem que ter a experimentação homeopática, tem que ter a matéria médica homeopática muito bem experimentada ali, descrita com seus sinais, os seus sintomas, quem que é responsável por aquela experimentação homeopática. Pulmão pode fazer um medicamento homeopático do pulmão, mas não temos experimentação homeopática, então é um medicamento dinamizado, não é uma homeopatia, ok? Psorino é uma homeopatia, teve experimentação homeopática, inclusive por Samuel Hahnemann, em que pegou as excreções da sarna e fez uma homeopatia dela com a excreção da sarna, então é um nosódio, fez a experimentação homeopática, tem uma matéria médica homeopática muito bem definida, então é um nosódio e é homeopatia, ok? Corônio, alguns médicos, biomédicos, farmacêuticos se envolveram, fizeram um grupo durante a pandemia do coronavírus, pegaram o vírus, inocularam o vírus, colocaram ele inativo e fizeram uma homeopatia dele, né? Fizeram uma homeopatia. A posteriori, fizeram experimentação homeopática. Os médicos, farmacêuticos, a equipe toda fez experimentação homeopática da homeopatia feita do vírus da Covid-19. Tá? E surgiu o medicamento homeopático corônio. O medicamento homeopático corônio, ele é um nosódio, porque é feito aí de um vírus, né? Poderia ser também de uma bactéria, poderia ser de um fungo, ou assim por diante. Mas, no entanto, ele tem experimentação homeopática, ele tem uma matéria médica muito bem definida, em que nós podemos chamar aí de um medicamento homeopático, tá certo? Embora foi vedado aí pela nossa maravilhosa Anvisa, sempre tesourando aí a homeopatia, né? Tesourou aí agora um medicamento aí muito bem feito aí para o vírus por essa situação aí que está tendo aí com a dengue, né? Fez um medicamento aí homeopático aí com a dengue, mas foi vetado também pela Anvisa, né? A Anvisa sempre tesourando a homeopatia. Bom, tudo se resume em políticas
prós e políticas contras, né? E nós sabemos aí que a Anvisa é contra os medicamentos homeopáticos pela política que ela vem tomando aí ao longo dos anos com a homeopatia, né? Cada um com a sua desculpa, cada um com a sua situação. Nós, profissionais da saúde, temos que acatar todas as regulamentações da Anvisa e respeitar a instituição como um todo, assim como a diretoria colegiada aí, nós tratamos com muito respeito, independentemente aí da política, né? As leis são feitas para ser seguidas. Então, nós vamos finalizando aí com essa classe de medicamentos homeopáticos, né? Temos um grupo de homeopatia, caso você queira participar, são médicos, veterinários, odontos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos e terapeutas homeopatas que se dedicam a estudar homeopatia. Caso você queira participar, entra aí no nosso grupo, tá certo? Pode me chamar aí pelo WhatsApp, que vai ser, para mim vai ser um orgulho poder conversar aí com mais um colega homeopata que já estuda homeopatia ou deseja estudar homeopatia do zero. Pode entrar aí no nosso grupo, né? Caso queira estudar homeopatia comigo, seja bem-vindo também. Só me chamar aí no WhatsApp ou pelo mensagem aí, né? Que eu te respondo, ok? Sucesso a todos e bom aproveito aí com essas aulas aí de homeopatia clássica e integrativa.